Olá, cursistas! Então, vamos hoje trabalhar com mais um tema aí do nosso edital, que é a observação de sala de aula como estratégia de formação em serviço. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, nós vamos analisar, né, ter uma visão geral aí de como surgiu essa metodologia de ensino. Então, tendo em vista que a observação de sala de aula, ela é uma metodologia que vem aí, que surge como uma estratégia. Por quê? Porque houve-se, né, dentro da educação atual, há uma necessidade de alcançar um conhecimento mais profundo da realidade escolar, ou seja, né, um auxílio, né, de formação para os professores em relação à sua prática docente, ao seu cotidiano escolar. Surge também como forma de formação contínua, retrata a realidade da sala de aula e é considerada, né, por ser uma metodologia de formação em serviço, ela surge aí como desenvolvimento da prática docente. Então, a observação de sala de aula ela é uma metodologia que ela vem de encontro aí com a formação continuada em serviço, ou seja, ela é uma ferramenta de ação reflexiva da prática pedagógica. Como que nós conceituamos essa metodologia? Tá? Então, é uma metodologia de formação continuada em serviço, ou seja, né, a gente faz uma observação da real prática do professor, é uma estratégia formativa, é uma jornada de transformação da escola, nutrindo uma cultura de transparência, segurança e aprendizado constante, permite a reflexão sobre práticas docentes e é uma estratégia de desenvolvimento profissional. Então, a observação de sala de aula, ela é uma metodologia de formação continuada em serviço que não é vista como um controle, não é porque o observador, né, vai estar lá dentro da prática do observado, que é uma metodologia que serve para controle, muito pelo contrário, é uma oportunidade de formação que permite aí, que leva a essa reflexão das práticas docentes. Então, pelo fato de ser uma metodologia, a observação de sala de aula ela tem 3 etapas. Quais são essas etapas? Primeiro o planejamento, depois o acompanhamento e depois o feedback formativo. O que seria a primeira etapa de planejamento? É como se fosse um roteiro didático mesmo, né? Um planejamento diário. Então, desde os objetivos, né, até os critérios, as frentes de observação. Eu vou planejar. O observador, ele vai planejar toda a sua observação. A segunda etapa, que é de acompanhamento, é a observação em sala de aula propriamente dita. Né? E a terceira etapa, o feedback formativo, que é a devolutiva do observador para o observado. E nós vamos trabalhar mais aí essas 3 etapas. Quais as situações, né? Quais são as frentes de observação? Ou seja, quais são os passos que nós podemos, os caminhos que nós podemos tomar para que aconteça a observação de sala de aula? Primeiro, seleção e disposição de conteúdos, é uma frente de observação. Como que o professor seleciona e como é a disposição desses conteúdos lá durante a sua aula? Quais são os recursos e as estratégias utilizadas em sala de aula? Como que se dá a gestão do tempo desse professor durante a sua aula? Qual é a forma de comunicação com os estudantes? Isso pode ser do professor para os estudantes, de estudantes para estudantes, de estudantes para professor. Como que se dá a manutenção do clima escolar? Como que o professor trabalha com os alunos com período maior para a realização das atividades? Então, tendo em vista que uma sala de aula nós temos aí alunos com diferentes características, então nessa observação de sala de aula, o observador também vai se atentar a esse fator, né? E qual é a intencionalidade e os encaminhamentos desse professor aí durante a sua realização a realização da sua aula? Como a observação de sala de aula, conforme eu coloquei para vocês, ela é uma metodologia de formação continuada em serviço, tendo em vista que o adulto, né, ele aprende mais na prática. Então, essa oportunidade aí de outra pessoa observar a minha aula e estar atenta aí aos pontos positivos e aos pontos que ainda requer atenção, ela contribui muito para a melhoria da minha prática docente.
Então, como ela é uma metodologia, a observação de sala de aula, ela tem que primeiro se pautar em evidências, ou seja, o que eu vou observar, né? E como eu vou observar. Na etapa da observação, quando eu estiver lá dentro da sala, eu vou descrever o que eu vejo. Tá? E tem que tomar-se muito cuidados também, né? Muito cuidado quando eu estou coletando as evidências com julgamentos, porque esse não é o propósito da metodologia. Para assim, né, num segundo momento, acontecer as inferências, né? Como falar sobre o que é observado. Então, devo me atentar também muito a isso. O observador ele tem que ter muito cuidado em relação a esses aspectos, né? E fazer as conclusões pelo raciocínio a partir dos fatos observados, né? Dos indícios, não em cima aí de deduções, mas do que foi realmente observado. Qual que é a relação que deve se dar aí entre observador e observado? Então, primeiro, a base de toda observação, ela é a reciprocidade. Então, se não tiver ali uma cumplicidade entre observador e observado, aí pode-se cair no risco de, né, o observado achar que aquela observação ela está voltada mais para um julgamento, né? E isso não é a intencionalidade da metodologia. Reflexão sobre encaminhamentos e possibilidades que este momento formativo oferece. Então, ambos, eles devem ter essa clareza, né? Quais são as possibilidades que esse momento formativo oferece? Reflexão sobre novas aprendizagens, o que permite aos envolvidos um olhar crítico e formativo sobre a ação. Então, toda a observação, ela parte do princípio que, assim como tem pontos positivos, ainda tem pontos que devem avançar, tá? Então, essa reflexão sobre novas aprendizagens também é muito importante. Desenvolvimento de ações mediante evidências da própria prática, que é o que eu coloquei para vocês. Então, a observação, ela tem que se pautar em evidências. Eu preciso descrever o que eu vejo, para assim, né, assim, num posterior momento, fazer as reflexões necessárias em cima dessas evidências. Reflexos e ressignificados do trabalho, a partir do que vivenciam do processo de ensino, através de questionamentos propositivos. Então, se eu estou aqui entendendo o que é essa metodologia, é crucial eu entender que, né, depois que eu já, por meio de evidências, né, que eu observei de como que está o processo de ensino daquele determinado professor, no momento da minha devolutiva, só vai acontecer esse momento formativo se eu levar o meu professor a uma reflexão. E isso é feito através do quê? De questionamentos propositivos. Tá? Então, por meio desses questionamentos, eu vou levar o professor a refletir sobre a sua prática de ensino. Aí nós temos aqui uma citação de Carneiro, né? Nós retiramos algumas citações aí das questões de concurso, que fala bem qual é o conceito dessa metodologia da observação de sala de aula. Essa partilha é essencial para que a observação de aulas em parceria promova o desenvolvimento profissional dos docentes. Os professores querem que seus alunos aprendam e, quando se juntam, discutem o que fazer com que aqueles aprendam mais e melhor. Então, o que Carneiro coloca aqui? Que essa reciprocidade entre observador e observado ela é essencial, porque se não tiver uma parceria entre ambos, o desenvolvimento profissional ele fica comprometido. Então, qual que é o objetivo dos professores? É que seus alunos aprendam. E quando essa discussão acontece no coletivo, a aprendizagem ela se torna cada vez mais significativa. Lembrando, a observação de sala de aula, ela pode acontecer de um professor para outro professor, de um pedagogo para o professor, de um diretor para o professor. Tá? O importante aí é que o observador e o observado, eles tenham essa relação de confiança, de partilha, de reciprocidade, para que o momento formativo, ele realmente tenha significado. Então, vamos lá. Essa ação formativa, né, desse método daí, da observação de sala de aula, ela acontece em 3 etapas, conforme eu coloquei para vocês. Então, o que a gente vai fazer antes, na etapa do planejamento? É a preparação para a realização da observação da sala de aula. Então, é aqui que eu vou planejar como que eu vou fazer essa observação.
O que eu devo me atentar a essa etapa do planejamento? Acolhimento e objetivos claros. Então, como que vai se dar o acolhimento para esse professor? Eu vou explicar para esse professor na hora atividade, eu vou levar o professor a refletir a importância dessa metodologia da observação de sala de aula, eu vou explicar como se dá, né, esse processo de observação, e lá no meu planejamento, né, eu vou colocar objetivos claros, porque esse planejamento eu também vou apresentar para o observado na hora atividade, antes da etapa propriamente dita da observação. No meu planejamento, eu preciso delimitar os instrumentos e critérios, né? Então, quais instrumentos eu vou levar para a minha observação? Vai ser uma ficha? Quais critérios? Quais frentes? Né? O que eu vou observar? Então, aqui eu preciso planejar. O trabalho, ele tem que ser construído em parceria, conforme eu coloquei para vocês. Então, depois que o observador, ele elabora o planejamento da observação de sala de aula, ele vai apresentar para o observado e principalmente lá os critérios, né? A avaliação, que são as rubricas, pode ser construído juntos, observador e observado, aí antes da observação. Superar a crença de vigiar e punir, pois é uma metodologia que não tem esse objetivo, né? Nem de vigiar e nem de punição. O acompanhamento na hora atividade, antes e o depois também, durante a hora atividade. E estabelecer combinados e agendar a observação. Então, é nesse momento aqui que o observador, né? Que pode ser um professor, pode ser o pedagogo, ou pode ser o diretor. Ele vai planejar toda a sua observação, vai colocar todos os critérios, aí ele vai apresentar esse planejamento para o observado, discutir, refletir juntos, construir juntos, pode, né, de repente, aí, adequar critérios, instrumentos de observação, avaliação, né, isso pode acontecer também, e antes, durante a hora da atividade, vai estabelecer os combinados com esse professor e agendar a data da observação. Então, essa é a primeira etapa da ação formativa. Depois nós temos a segunda etapa, que é durante, é a efetivação dos instrumentos e critérios previamente estabelecidos. Então, agora é aquela observação propriamente dita. Então, o observador, de posse dos instrumentos, ele vai para a sala de aula, vai escolher um local estratégico, né? Ele não pode atrapalhar o andamento da aula do professor, então ele vai sentar num cantinho onde ele não vai atrapalhar essa aula, vai usar os instrumentos e os critérios combinados previamente, né? Então a ficha de observação ele vai levar e vai preencher lá no momento da observação e evitar aí interferir na dinâmica do professor, tá? Porque o objetivo ali é uma observação com o intuito de detectar pontos fortes e pontos que necessitam de avanço dentro daquela prática de ensino ali daquele professor. Depois, a última etapa, né? Aí nós vamos proporcionar ao observado o feedback formativo da observação realizada. Então, depois que eu fiz a minha observação, eu vou dar a devolutiva para o professor sobre aquela observação. E quais os cuidados que eu devo, né, me atentar? Planejar a devolutiva e agendar um momento com o professor observado. Então, aqui eu também preciso planejar a minha devolutiva, né? Tendo em vista que é nesse momento que vai acontecer a ação formativa, né? Propriamente dita. E vou agendar um momento com esse professor, que não seja um momento muito distante da observação, né? Mas eu preciso novamente agendar uma outra hora atividade. Vou registrar o feedback, né? Claro que eu não vou ficar escrevendo tudo que o professor vai estar falando, mas registrar aí algumas palavras-chave, porque eu preciso me atentar, né, ao que o professor está falando. Apresentar critérios e instrumentos utilizados na observação. Vou, né, mais uma vez, os critérios e a avaliação foram preenchidos na etapa anterior, agora eu vou apresentar ao meu professor. E a apresentar sugestões de ações e trabalhos para os pontos observados. Tá? Então, como toda devolutiva, né, existe a primeira etapa lá da devolutiva, que é a escutativa, aí depois vem os questionamentos propositivos, depois vem as sugestões de melhoria, tá? Mas isso a gente também destaca aí no momento posterior à nossa aulinha de hoje. Aí trago mais uma citação de uma
autora, né, a respeito desse tema observação de sala de aula. Observar uma situação pedagógica não é vigiá-la, mas sim fazer vigília por ela, isto é, estar e permanecer acordado por ela, na cumplicidade de construção do projeto, na cumplicidade pedagógica. Então, Madalena Freire, né, ela coloca aqui uma citação que nós tiramos aí de provas de concurso, que o mais importante, né, dentro dessa metodologia é entender que observar não é vigiar, não está lá para vigiar o trabalho do professor, mas sim estar pelo professor, né, de uma forma de cumplicidade para construir um projeto de ensino e aprendizagem, de melhoria aí da qualidade da educação, né, da qualidade pedagógica. Aí existe, né, alguns desafios aí que Reis retirou em seus estudos, alguns desafios que os professores enfrentam no seu cotidiano em sala de aula. Esses desafios, eles se transformam em quê? Em frentes de observação, possibilidades de acompanhamento em sala de aula. Então, eu estou lá fazendo o meu planejamento. Quais são as frentes, né? Quais são os critérios que eu vou colocar no meu instrumento? Reis coloca aqui alguns desafios enfrentados no cotidiano do professor. Então, como que é a organização da sala de aula? Como é a gestão da sala de aula daquele professor? Desde, né, a adequação das carteiras, de acordo com o objetivo da sala de aula. Então, como está a disposição dessas carteiras? Está em fileiras? Está em semicírculo? Os alunos estão em grupos? Os alunos estão em duplas? Estão em trios? Então, essa organização da sala de aula, ela está adequada ao meu objetivo daquela aula? Então, é uma frente aí de observação. A interação na sala de aula do professor, né? Discurso do professor, discurso dos alunos, relação entre os alunos, clima de sala de aula. Então, que tudo entra a questão do respeito, né? Comunicação professor-aluno, aluno-professor, entre os pares. E as atividades educativas. Como que o professor trabalha essas atividades educativas, né? Elas foram realizadas em sala de aula, elas foram encaminhadas para casa após explicação. Como que ele trabalha com aqueles alunos que não acompanham, né, o ritmo da turma. Ele leva, né, ele conduz esses alunos para também acompanhar o ritmo da turma. Então, aqui são frentes de observação, são critérios aí. Aí, quais são as finalidades da observação de sala de aula? Primeiro, né, diagnosticar um problema. Então, digamos, a gente parte do pressuposto de que ninguém é perfeito, nenhuma aula é perfeita. Então, é necessário aí, primeiro, diagnosticar um problema. Encontrar e testar possíveis soluções para esse problema. Então, não basta eu diagnosticar, eu preciso testar, eu preciso propor soluções para esse problema. Explorar formas alternativas de alcançar os objetivos curriculares. Então, além daquele cotidiano, né, daquelas aulas que eu, de uma forma, no meu dia a dia, né, eu vou trabalhando como que eu posso, de acordo com essa metodologia da observação de sala de aula, com um observador, né, nas minhas aulas, eu consigo explorar diferentes alternativas de alcançar os meus objetivos. Outra finalidade, aprender, a aprendizagem, né? A metodologia ela é de formação continuada em serviço, apoio entre pares, professor para professor, pedagogo para professor, diretor para professor, estabelecer metas de desenvolvimento, avaliar o progresso, reforçar a confiança, estabelecer laço entre os colegas, tá? Então, aí são algumas finalidades dessa metodologia de observação de sala de aula. Aí nós voltamos aqui mais um pouquinho para mais exemplos de frentes de observação e seus respectivos critérios, né? Então vamos lá. Frente de observação. Então nós temos lá os processos e estratégias de ensino-aprendizagem. Quais são os critérios que eu posso estabelecer lá quando eu estiver fazendo o planejamento, né? Então, quando a gente está selecionando as frentes de observação e quais são os seus critérios, lembrando que a gente faz isso lá na etapa do planejamento. Então, quais são os critérios para essa frente? Eu posso estabelecer lá no meu instrumento. O professor propicia atividades diversificadas que garante que a recuperação contínua aconteça de forma satisfatória? Então, é um critério, né?
Adequa a linguagem à informação ou explicação quando não compreendida pelos alunos? Outro critério, de repente eu faço a explicação, alguns alunos não compreendem, aí o professor, né, retoma essa explicação de uma forma diferenciada para atingir a todos os estudantes. Outra frente de observação, otimização do tempo. Né? O professor usa o tom de voz adequado e atenta-se aos alunos? Então, é um critério aí. Então, dentro do meu tempo, né, eu consigo utilizar um bom tom de voz, né, e eu fico também atenta à aprendizagem dos alunos? Os alunos que não terminaram as atividades durante a aula recebem orientação especial para que se mantenham no ritmo da turma? Também já coloquei para vocês, né? Então, de repente, aqueles alunos que não estão acompanhando, como que o professor trata, né, desses assuntos? Outro exemplo aqui de frente de observação, otimização do espaço. O professor circula pela sala de aula, ele faz uma aula expositiva somente lá na frente, a disposição do professor, né, a otimização do espaço por esse professor, propicia aí uma boa aprendizagem por toda a turma, né, por todos os alunos? A disposição dos alunos está adequada à aula? Então, entra aqui mais uma vez na gestão de sala de aula, né? O professor ele tem que compreender lá e otimizar todo o seu espaço e adequar, né, esse espaço ao objetivo da sua aula. Aí traga aqui mais uma citação de Madalena Freire em relação aí a essa temática. Então, vamos entender o que ela quis dizer. O objetivo central de uma escola é fazer com que seus alunos aprendam. Fato, né? Então, o objetivo central da escola é a aprendizagem dos nossos estudantes. A observação de sala de aula, lugar privilegiado da aprendizagem. Então, se eu tenho aqui a sala de aula como lugar privilegiado da aprendizagem, entende-se como sala de aula. Pode ser a sala propriamente dita, pode ser o laboratório de informática, pode ser o pátio, pode ser a quadra poliesportiva, ou seja, é onde o professor está trabalhando seus conteúdos, é onde o professor está dando a aula. Então, vamos lá. A observação de sala de aula e o posterior feedback para os professores têm a intenção de colaborar com a qualidade da educação, com a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, permitindo que seja elaborado um planejamento de formação dos professores e da equipe docente, a partir dos fatos observáveis, das discussões e estudos sobre os problemas, da busca de soluções e de novas estratégias para promover uma aprendizagem mais eficaz. Então, Madalena Freire, ela coloca aqui, deixa bem claro, né, que a observação de sala de aula e o posterior feedback, que é a devolutiva dessa observação, ela melhora em muito a qualidade da educação. Por quê? Porque ela permite aí, por meio de um planejamento de formação contínua, né, e por meio dos fatos observáveis do cotidiano daquele professor, uma reflexão, uma discussão, né, de como podemos avançar em relação a essa prática do docente. E todo esse momento reflexivo, consequentemente, ele promove aí uma aprendizagem mais eficaz. Então, a observação de sala de aula aqui, segundo Madalena Freire, é parte essencial de um ciclo formativo significativo. Agora vamos entender como planejar, né, a observação de sala de aula. Voltamos mais uma vez nesse tema aqui. Se assemelha ao planejamento ou sequência didática, comece pelo objetivo, elabore um roteiro de observação e explique com clareza ao professor o porquê de estar assistindo suas práticas. O roteiro de observação pode ser baseado em rubricas avaliativas, né? Então, aqui, eu já de posse dos meus critérios, eu posso colocar lá na frente se o professor atingiu, se ele não atingiu, se ele atingiu parcialmente aquele determinado critério observado. A vantagem da rubrica é que ela dá clareza à pessoa avaliada, quanto ao que se espera dela e o que ela pode exercitar ou dominar para avançar de um patamar para outro. Então, a Marcela Lorenzi aqui, ela vem colocando qual que é a vantagem da utilização desse instrumento avaliativo aqui, que é a rubrica. Os objetivos devem ser definidos de acordo com a pauta formativa da escola, para que a observação de sala de aula seja coerente e propositiva. Isso levará à percepção de como os docentes observaram e aplicaram os temas discutidos e quais lacunas precisam ser revistas. Então, vamos lá. Se eu estou planejando a minha observação de sala de aula, eu tenho que fazer um planejamento condizente
com a pauta formativa da escola, ou seja, com o projeto político-pedagógico da escola, com as propostas pedagógicas curriculares. Então, eu vou observar a aula da Ana, como por um exemplo. Se eu não tiver o entendimento do planejamento dela, né, e eu não tiver aí essa cumplicidade com a professora Ana, agendar essa observação, o que corre o risco? De eu estabelecer critérios de observação que não vão acontecer naquela aula daquela professora. Então, eu não agendei a observação. A professora Ana, ela vai dar uma avaliação, e eu estabeleci outros critérios para essa avaliação, tá? Então, por isso que os objetivos, eles têm que estar de acordo com a pauta formativa da escola. Por quê? Porque eu preciso, depois, né, em cima desse planejamento, verificar aí quais lacunas ainda precisam ser revistas. Lá no meu registro de evidências, não se faz julgamentos, não se faz inferência ou interpretação de valor, e o objetivo é focar no registro de evidências. Então, quando eu estou na minha observação propriamente dita, eu não faço julgamentos, eu não faço inferência e muito menos interpretação de valor. Então, o objetivo dessa etapa aqui do registro das evidências é eu descrever ali nos meus instrumentos o que eu vejo. A devolutiva. Como que eu devo trabalhar com a devolutiva na observação de sala de aula? Faça uma reflexão antes do feedback, a fim de repassar os registros e elaborar questões propositivas. Então, primeiro eu preciso fazer um planejamento. Observei de posse dos instrumentos, eu faço um planejamento da devolutiva. No momento do feedback, esteja com a rubrica. Fale menos e escute mais. Escuta ativa. Mantenha um clima aberto e acolhedor. Se precisar anotar algo, registre apenas palavras-chave. O preenchimento da rubrica pode acontecer juntos. Pergunte se necessita de ajuda para realizar algumas ações e reforce combinados. Então, o que é importante aqui? Eu fazer uma reflexão, né? Antes da minha devolutiva, preparar essa devolutiva com questionamentos propositivos e aí sim agendar e fazer essa devolutiva. Então, logo eu retorno aí com os tipos de feedback.